Opa, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui conferindo uma das minhas aulas, uma das minhas 60 aulas do meu curso de estruturação da cabeça em mangá. É um curso fantástico que vai fazer com que você faça suas fanarts de forma profissional, que você crie os seus personagens de mangá, de anime. Bom, essa é uma das aulas, é uma aula que eu faço a apresentação do mapeamento do rosto do Naruto. Então eu explico detalhadamente cada um dos ângulos, cada uma das proporções, como você consegue fazer todas as proporções de uma forma lógica, de uma forma segura. No meu curso eu ofereço muitos assuntos, sobre estruturação do nariz de forma correta, da boca, da orelha, como modelar 50 tipos de olhos distintos, como modelar 50 tipos de cabelos diferentes. Não é só copiar o cabelo, mas saber como estruturar, por onde começar, como dar o volume, como fazer o movimento. Eu explico nada mais, nada menos que fazer 4.000 modelos de expressões. Parece incrível, mas como que eu vou conseguir desenhar 4.000 modelos de expressões? No curso eu ofereço uma regra fantástica, super simples, que faz com que você consiga até mais. Dos elementos que eu disponibilizo no curso, você consegue fazer 4.000. Se você adicionar alguns elementos a mais ali, você consegue fazer muito mais. E esse é o objetivo maior desse curso, é justamente fazer com que você pegue todo o seu talento e coloque ele com técnicas poderosas, você consiga colocar aí grandes criações, grandes trabalhos no mercado, tá certo? Chega de papo, vamos trabalhar aqui, vamos para a estruturação. Eu recomendo que você faça da seguinte maneira: assista o vídeo de uma vez só, sem desenhar. Depois, quando você começar o desenho, o que você vai fazer? Você assiste um pedacinho do vídeo, você não precisa fazer o Naruto, você pode pegar um outro personagem, esse é um desafio muito legal. Você pega um Goku, você pega qualquer outro personagem, nessa estruturação tem que ser o personagem de frente, e aí você vai fazendo passo a passo, tentando encontrar no seu próprio personagem, na sua referência, todas as medidas de acordo com o que eu vou explicando dentro dessa estruturação. Faça essa experiência, veja o resultado e avalie como esse curso realmente é eficiente e como esse curso vai mudar a sua vida. Então vamos conferir o vídeo aí, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, o que eu fiz? Eu já deixei a imagem pronta, já deixei a imagem com um círculo inicial, vou explicar os detalhes desse círculo agora. As duas linhas, a horizontal e a vertical, que formam aí que dividem o círculo em 4 partes iguais, uma linha ali no topo do círculo e uma linha na base do círculo. Ao lado eu fiz exatamente as mesmas figuras. E o que eu estou simulando com isso? Vamos supor que isso aqui seja uma Xerox, tá? Uma cópia, uma fotocópia, e você vai fazer esse traçado. Se você estiver fazendo no digital, vai ser num arquivo digital. Isso aqui já é uma outra folha onde você vai fazer o seu personagem, tá? O círculo que você aplicar aqui, deixa eu fazer uma observação muito importante. Ele pode ser feito em qualquer lugar? Não. Os limites laterais do círculo, eles devem coincidir exatamente na lateral do rosto. Então você vai medir a largura do rosto e você vai fazer o tamanho do círculo em função da largura do rosto. Então esse é o primeiro passo muito importante. O círculo não pode ser de qualquer tamanho, não pode ser nem um pouquinho menor nem um pouquinho maior. E a base do círculo? Onde vai ficar a base do círculo? Na base do nariz sempre. Então o nariz é uma figura, um elemento que ele é travado na base do círculo. A partir daqui sim nós vamos saber as outras configurações, o olho, mandíbula, a boca, eles vão flutuar dependendo aí do estilo, dependendo do outro personagem que você vai criar. Bom, quando você fizer a reprodução aqui do lado, o círculo que você vai fazer, precisa fazer do mesmo tamanho que está ali? Não. Você pode fazer um círculo um pouco menor, um pouco maior. Por quê? Todas as medidas, todo o fracionamento que eu vou aplicar aqui no personagem, todas as medidas serão baseadas no círculo. Aí, só para reforçar mais uma vez, tudo que eu já expliquei aqui nesse curso, nós nunca vamos começar uma cabeça fazendo um oval. Então, quando você vê uma explicação que a pessoa fala assim, olha, nós vamos começar por um oval, aí nós vamos colocar uma linha de centro, nós vamos fazer o queixo, aí nós vamos fazer, enfim, tem toda aquela explicação. Ou vamos fazer um círculo e vamos fazer o queixo dessa maneira. Aí nós vamos jogar uma linha aqui, uma linha aqui. Isso aqui é muito furado, porque nós não temos padrão de medida. Qual é o tamanho disso? Qual é o tamanho disso? Qual é a relação disso? Então, oval é errado e fazer o círculo também. Mas colocar o queixo assim de qualquer maneira também é errado. Por quê? Porque tem que ter uma proporção. É isso que eu expliquei nesse curso sobre os mapeamentos da face e é isso que eu vou aplicar agora, nesse momento, com um personagem, com um dos personagens que é aí da nossa vida, um personagem que a gente curte demais.
Bom, muito bem. Por que que é o círculo a figura inicial? Porque ele é uma figura regular, que não importa o seu tamanho, ele sempre vai ter a mesma proporção. Primeira coisa a fazer na estruturação, desenvolver o tamanho e o formato da mandíbula. Eu não posso simplesmente falar, ó pessoal, vamos fazer isso aqui mais ou menos assim, ó. E vamos fazer o quê? Ó, primeiro que eu já fiz um traço completamente errado, eu fiz um traço picado. Sabe que não existe traço picado. O traço cabeludo, né? O traço ele tem que ser sempre um traço contínuo. E não tem como você fazer um traço contínuo sem ter pontos de apoio, referências, né? Medidas. A primeira coisa que a gente vai fazer, que você já sabe, eu já expliquei tudo no fracionamento, se você treinou direitinho, fez a lição de casa, nós temos que encontrar os vértices da mandíbula. Coloca a mão aqui no canto do seu rosto, aqui na parte de baixo, você vai ver que tem um ossinho, né? Esse ossinho ele divide a parte do ramo da mandíbula e da base da mandíbula. Esse ponto no Naruto aqui, ele se posiciona aqui. Só que olha a assimetria desse personagem. O outro ponto do Naruto tá ali em cima. Por que aconteceu isso? Eu não sei explicar. A hora que o autor fez aí, deu essa diferença. Nós temos que pensar em escolher um ponto. Eu vou escolher esse ponto de baixo, que vai ficar uma mandíbula mais baixa. Vou abortar esse ponto aqui, ó, descartar aquele ponto, melhor dizendo, né? Então esse vai ser o meu ponto de referência. Ele está perdido aí. O que eu preciso para poder posicionar esse ponto? Onde eu encontro, Osmar? Qual é a solução? O que nós vamos fazer? Prolongue duas retas aqui na lateral, duas retas de apoio, né? Isso no começo você vai fazer com régua, depois você vai fazer sem régua. Aí eu tenho que definir o tamanho da mandíbula. Qual é o tamanho da mandíbula? Na mandíbula dele, se eu completar, ela vem nesse espaço. Deixa eu reforçar minha caneta aqui, ó. Ela vem nesse espaço. Bom, esse espaço, vamos começar a falar sobre fracionamento. Dentro do círculo, quantas vezes ele se repete? Então vamos pegar aqui, ó. Você vai fazer com régua direitinho, você pega um pedaço de papel e marca essa medida e desdobra ali para cima. Eu vou fazer ele aqui manual. A esse ponto, tá? Esse ponto e esse ponto. Então, essa medida ela corresponde a aproximadamente 1/3 do tamanho do círculo. Então, como eu já expliquei nas aulas dos mapeamentos, nós temos sempre que dividir o círculo em 3, em 4 ou em 5 partes, né, para definir os tamanhos das mandíbulas. Então, aqui no Naruto, ele se encaixa. Não me lembro qual era o mapeamento, se era o mapeamento 4 ou se era o mapeamento 3. Então ele se encaixa com 3 partes aqui, ó. Então olha, 1, 2, 3, a quarta parte é a parte referente à mandíbula. Então já vai ficar fácil no momento de reproduzir aqui. Então essa etapa é muito importante você fazer essa distribuição em cima da sua fotocópia. Muito bem, se eu já tenho o limite, aqui eu estou fazendo a estruturação manual mesmo, ó, riscando direto, sem utilizar régua. Você pode fazer com régua ou sem régua. Se o seu traço já estiver bom, se você já tiver treinado bastante o seu traço, você pode fazer a estruturação sem problema nenhum, do jeito que eu estou fazendo. Tá riscando com aquele traço de esboço. Muito bem, deixa eu clarear um pouquinho essa camada. Não vou fazer nada lá do lado ainda, eu estou ainda dentro da minha cópia. Vamos posicionar esse ponto. Agora aqui já mudou a cara da estruturação. Ó. Eu tenho um bloco, um módulo, vamos chamar assim, né? Então esse ponto está dentro de um módulo. Onde ele se encaixa? Se eu pegar a largura e projetar aqui, então na metade do rosto, a linha que divide, ela fica exatamente no 1/3 da divisão. Então já vou repetir isso do outro lado também, dividir em 3 partes, já fazer uma projeção aqui para baixo. Tá? Eu encontrei exatamente o ponto. E na altura, quanto que ela corresponde, né? Se eu pegar aqui, eu vou até fazer um ajuste. Você pode fazer esse tipo de ajuste também, ó. Dividir exatamente em 3 partes. Então, no prolongamento do 1/3 aqui, ó, nós vamos ter o ponto da mandíbula. Deixa eu jogar uma outra camada. Então, aí, tem a largura do queixo. Aqui eu já posso ligar direto aqui, ó. Osmar, mas está arredondadinho o rosto do Naruto, nós vamos arredondar depois, agora é só mapeamento. Então, ó, primeiro ponto, os dois vão ficar apoiados no mesmo lugar. E o queixo, ó, tem uma largura, tem uma pequena largura aqui, depois a gente vai arredondar também. Onde essa largura se encaixa dentro de tudo isso daqui?
Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma projeção lá para cima, ó. Ela ficou quase que na metade, tá? Então, quando acontece quase na metade, é muito difícil, né? Não tem como arredondar. Estou usando exatamente a mesma medida. Ou eu posso fazer o seguinte, para simplificar a nossa vida na estruturação, eu vi que ele está próximo, eu vou dividir em 3 esse segmento, que é 1/3, né? Ó. Então, a linguagem do fracionamento ela é comum nesse curso, né? Você sabe que tem que estudar um pouquinho de fração para poder ter um trabalho profissional. Então, ó, dentro de 1/3 aqui, ó, vai ser a largura do queixo e aqui é só ligar direto agora. Muito bem, o formato do rosto já está prontinho ali. Vamos para a estruturação ali dentro da minha base. Eu vou pegar o tamanho do círculo, dividir em 3 partes. Você vai fazer com régua, direitinho. Tá? Aqui, ou se você já tem um traço confiante, você pode fazer no olho mesmo. Ó, 3 partes. Eu vou pegar uma dessas 3 partes e jogar aqui para baixo. Aqui vou fazer a linha de base, mão livre mesmo agora, tá? Só essas 2 retas verticais aqui que eu vou fazer com a minha régua aqui, ó, para não ficar tão torto, para poder ter um parâmetro legal aí no momento de encontrar o ponto do vértice da mandíbula. Vou dar uma corrigidinha. Muito bem, o que eu tenho que fazer? Lembrando aqui, ó, divisão em 1, 2, 3 partes. Então aqui eu também vou fazer da mesma maneira. Deixa eu só mudar meu traço aqui. 1, 2, 3 partes. Do outro lado também. 1, 2, 3 partes. Dos dois lados. Mesma coisa que está feito no mapeamento aqui. Vou prolongar o primeiro terço. Aqui, ó, você vai prolongar também. E na altura nós temos 3 partes dentro desse segmento. Ó, aqui eu vou dar uma corrigidinha que ele ficou um pouquinho mais para baixo, tá? Às vezes a minha posição aqui, ela... Ó, 3 partes. Não precisa ficar riscando. Basta você colocar os pontos e você prolongar aqui, ó. Primeiro vértice da mandíbula, segundo vértice da mandíbula. Bom, aqui eu já posso ligar diretamente para formar aqui a lateral do rosto, mas nós precisamos definir agora o queixo. Então lembrando aqui, ó, a primeira divisão aqui, que é a primeira divisão aqui, dividida em 3 partes. Na primeira divisão nós temos o limite da mandíbula. Então vou fazer aqui, ó. Eu vou descer essa linha aqui embaixo, fica mais fácil do que ficar riscando. E agora aqui divido em 3 e divido em 3. Osmar, mas tem que ficar dividindo tudo? Tem, para você ter um rosto bem estruturado e bem aplicado de forma correta e de forma profissional, você tem que dividir em 3 partes. Você já viu tudo isso nas outras aulas do fracionamento, então não tem como reclamar agora, tem que fazer sem dó, certo? Muito bem. Tá aí, ó, o formato, que legal que ficou essa estruturação. Então não é um rosto aleatório, não é um rosto assimétrico, não é uma estruturação feita de qualquer jeito, é uma estruturação feita de forma profissional. Bom, fizemos a estruturação do rosto. Deixa eu dar uma suavizada agora em todas essas linhas, porque eu vou aplicar novas linhas ali para o rosto. Próximo passo eu vou fazer a estruturação dos olhos. Então vamos lá, vamos para o nosso original. Aqui aquela linha, agora eu vou trocar de cor para ficar um pouquinho mais destacado. Vou pegar esse ponto aqui. O que é essa linha que eu marquei? É um dos módulos aqui, ó. Quando nós fizemos a primeira parte, a segunda, a terceira aqui, é aquela linha que nós dividimos o círculo. Pode notar que os olhos estão um pouquinho acima desse espaço, né? Então nós temos que definir agora onde esse espaço ele vai se posicionar dentro da altura. Já analisando o que sobrou aqui para cima, se eu pegar esse ponto e dividir, eu vou ter aqui a linha, vou ter 1/3 desse espaço. Então vamos lá para a nossa estruturação. Deixa eu fazer uma linha desse lado aqui, fazer a complementar do outro lado. Você vai fazer com a régua normal aí, se você tiver dificuldade. Se você quiser usar o traço na mão, pode fazer também. Então o que aconteceu? Eu dividi em 3 aqui a parte de cima. Então vou fazer a mesma coisa aqui, dividir em 3 e dividir em 3 do outro lado, marcando os 2 pontos para puxar uma linha agora aqui
Então essa é a parte, é a linha superior dos olhos, tá? Já está posicionada. E a parte inferior, onde ela se posiciona? Daqui para baixo, se eu dividir em, ó, dá para fazer 4 partes, olha. Então daqui até aqui, deixa eu reforçar meu traço agora. Dividindo em 4 partes iguais, ó, e prolongando. Então nós vamos ter aqui a base dos olhos. Ah, mas um olho está mais para baixo que o outro. Existe a assimetria do rosto, normal. Então, ó, daqui para baixo, ó, metade, metade da metade, metade da metade, primeiro, quarto. Então, a partir desse ponto aqui, só deixar um traço bem clarinho. A partir desse ponto, então eu já tenho a altura, a parte superior, a linha superior, a parte inferior, a altura dos olhos, tudo prontinho já. Agora, e a largura? A largura nós vamos fazer com base nos mapeamentos. Então, é esse ponto agora da largura, ele é padrão praticamente para todas as estruturações do rosto de mangá. Então, você vai pegar aquilo que nós já fizemos dentro dos mapeamentos, você vai pegar a metade do círculo aqui, encontrar a metade dele, e a metade do círculo aqui, encontrar metade novamente. Então, nós temos 4 partes. Agora, dessas 4 partes, nós vamos dividir mais uma vez na metade, mais uma vez na metade, mais uma vez na metade, mais uma vez na metade. Ou seja, prolongando, tá? Essas retas aqui vai ficar forte mesmo. Deixar bem marcante ali, ó. Então nós vamos ter o tamanho, a largura do olho e o espaço de entre um olho e o outro do tamanho de um olho. Ah, mas o olho do Naruto está um pouquinho menor. Nós vamos fazer esse ajuste. Pode ver que existe até assimetria aqui. Olha, desse lado aqui ele está encostando e desse lado aqui tem uma certa distância. Eu vou corrigir isso na estruturação. Então vamos lá, vamos para a nossa base. Então divisão, metade, metade da metade, aí volta aqui, ó. Metade de novo, metade de novo. Então a partir daqui eu vou prolongar, vou fazer manual mesmo agora, tá? Para ficar mais rápido e não ficar tão pesado. Só tem que tomar cuidado para não ficar torto. Então aqui eu já tenho, olha, a caixinha de um dos olhos, a caixinha de outro olho. Observa bastante, toma bastante cuidado quando você faz essa etapa. Olha os dois, para ver se os dois ficaram do mesmo tamanho e se a distância entre um e outro aqui, ó, ficou boa. Pode ficar 1 milímetrozinho ali, não tem problema se a cabeça for grande. Agora se a cabeça for muito pequenininha, 1 milímetro, às vezes vai chamar muito atenção. Então vamos lá, deixa eu só limpar um pouquinho essa linha aqui, ó, para fazer essa correção, esse reparo. Muito bem, ó. Posição dos olhos prontinha. Olha que mapeamento legal, olha que coisa fantástica, né? Vamos lá, o que falta? Nariz e boca. Nariz nós já sabemos que está na base, não tem erro. Agora olha que interessante, ó, a largura do queixo. Aqui ela vai definir praticamente a largura do nariz. O nariz ele é um pouquinho menor. Então deixa eu dar um zoom aqui. Quanto que é menor, Osmar? Se eu dividir em 4 partes o que sobrou de largura do queixo, 2 partes corresponderão aqui à largura do nariz. Então vamos jogar essa medida aqui, ó, mesmo tamanho. Pode medir com a régua aí, para não ter nenhum tipo de problema, tá? E aí você vai fazer o seguinte, dividir em 4 partes. As 2 partes internas aqui, ó. Tá um pouquinho grosso o traço, daqui a pouquinho eu vou começar a finalizar esse trabalho. Então essa é a largura do nariz e essa é a base do nariz. E a boca? A boca ela coincidiu exatamente na mesma linha de 1/3 aqui. Nesse personagem, em outros personagens a boca pode ficar mais para cima, mais para baixo. E a largura da boca? Ela é um pouquinho maior, batendo onde? Naqueles outros terços, né? Lembra que nós dividimos em 3 partes aqui, ó? Então no outro terço a boca tem variável na expressão. Para esse desenho, a boca ela vai ter a largura exatamente nesse ponto e posicionada exatamente aqui, ó, na linha do terço, ou seja, na mesma linha da mandíbula. Certo? Então, praticamente, o que está faltando aqui? Só a estruturação da orelha. Onde nós vamos posicionar? A orelha, lógico, nós vamos usar todas as regras aplicadas no que eu expliquei do curso aqui com duas elipses, né? A orelha ela fica um pouquinho acima. A orelha você pode até fazer manual mesmo, ó, pode ver que um lado está diferente do outro. Em alguns casos você pode até apoiar a orelha
na base do nariz. Tudo depende do movimento da cabeça. Então, se você levantar o rosto, então vai mudar o posicionamento da orelha ali atrás. E aqui a orelha ela vai até onde? Ó, vai até aquele outro quarto, ó, que nós dividimos. Agora, se você quiser fracionar aqui também dentro do espaço, olha, isso aqui ela corresponde a 1/4 também na altura. Eu acho que não precisa. Os elementos dentro do rosto, se você não fracionar, dá muita diferença. A orelha, se ela for feita assim um pouquinho mais para cima, mais para baixo, não tem problema algum. Então vamos lá, mas eu vou fracionar para ficar bem legal, ó. 4 partes, o primeiro quarto, ó, vou fazer do outro lado também. 4 partes, o primeiro quarto. Aí eu tenho certeza que os dois lados ficarão iguais. E aqui, ó, foi naquele outro terço, ó, na divisão dos olhos lá em cima, ó, da parte de cima, o outro terço. Ela vai vir até esse ponto e vir até esse ponto. Então agora fazer o esboço da orelha do jeito que eu expliquei para você aqui nesse curso. Então, posicionamento da orelha, vou marcar aqui o mesmo ponto, né, ó. Tá? E agora vamos lá, bandana. Posicionamento dela, olha, ela vai ficar a parte de baixo, bem no meio dessa outra divisão, vai ficar nesse ponto. Agora daqui a pouco eu já vou entrar com a finalização, eu vou acelerar um pouquinho a câmera, né? E lá em cima, olha que legal isso aqui, ó, do centro até lá em cima, se nós pegarmos exatamente no meio aqui, vai ser o limite superior aí da bandana, olha lá. Bom, mapeamento feito, tá? Todo o transporte, olha que legal que ficou isso daqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acelerar a câmera, tá? Para não ficar demorando muito nesse vídeo aqui. E vou fazer a finalização parcial. Não vou fazer a arte final, não vou pintar, não vou colorir, mas eu vou fazer um traço um pouquinho mais forte, já aplicando já os detalhes do Naruto, beleza? Então daqui a pouquinho eu volto para finalizar esse vídeo. Vamos embora! Então é isso aí, pessoal. Fiz a finalização aqui, lógico, só a estruturação, só dei uma graça aqui no olho dele aqui para demonstrar um pouquinho mais aí, ficar um pouquinho mais próximo, né? Mas o objetivo não era finalizar. Mas é para demonstrar como essa técnica realmente ela transforma a sua vida, né? Como esses, deixa eu voltar para minha câmera aqui, como esses mapeamentos são importantíssimos e como toda essa transformação aí dentro do seu desenho pode ser muito significativa, tá certo? Então eu encerro aqui essa aula, encerro aqui esse vídeo. No próximo vídeo você vai conferir a estruturação do Goku, tá? As diferenças, né? Então nesses 3 vídeos agora do curso eu vou demonstrar quais as diferenças e como você deve pensar para que a partir daí você consiga fazer as suas criações e as suas reproduções das suas fanarts
assim de uma forma bem organizada, de uma forma bem consciente, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima aula.